Nação Tricolor, vamos gravar um vídeo aqui para o meu canal do Polêmico Tricolor. Hoje, esse vídeo eu estou gravando de madrugada. Hoje teve o jogo entre Vasco da Gama e Corinthians. Eu falei muito nos grupos do WhatsApp sobre debate, sobre quem eu achava que para mim melhor vencer. Eu acho que era o Corinthians, porque vou explicar o porquê que eu achava que era o Corinthians melhor vencer, que era melhor para o Fortaleza. Por quê? Vou resumir para vocês aqui. Estou aqui com a tabela na mão, vou falar para vocês. Se o Vasco tivesse ganhado, ele encostava na gente, ficava mais um perto da gente. A gente vai pegar um adversário muito difícil. A gente não tá bem no Brasileirão. O único jogo dos 9 para cá, que a gente, dos 10, né, que foi contra a LDU, o jogo que a gente jogou bem, foi contra o Palmeiras agora. O resto, na minha opinião, não jogou bem. Aí, por que eu torci por que eu queria a preferência, por mais que a gente caiu uma colocação nesse momento, do Brasileirão. Hoje a gente é o 13º, o Corinthians tomou a nossa posição. Mesmo assim, por que eu queria que o Corinthians vencesse? Por quê? Porque o Fortaleza, se o Fortaleza, Deus o livre, futebol pode acontecer. Se o Fortaleza não ganha nenhuma das três, e Vasco da Gama, Bahia e Cruzeiro ganham todos os jogos, a gente está rebaixado. Vamos dar um exemplo. Se esses times vencerem e o Fortaleza perder todos os três, a gente está rebaixado. Temos que pensar nessa hipótese de perder 3 jogos. Mas eu acho que o Fortaleza não perde 3 jogos. Pensando nessa linha de raciocínio, é melhor o Corinthians vencer, que o Corinthians deixe o Vasco lá para trás. E se a gente conseguir pelo menos um empate fora de casa, a gente abre 4 pontos em cima do Vasco e ficam restando 2 jogos. 2 jogos, matematicamente a gente já escapa do rebaixamento. Lembrando que o Bahia pega o São Paulo não está brigando por nada e com certeza o São Paulo não vai fazer aquele jogo duro. Então, o porquê eu disse que era melhor o Corinthians vencer? Porque isso distanciava mais o Vasco ficava lá com a degola. E o próximo jogo do Vasco é um jogo muito difícil, não me falha a memória, vou até conferir. O próximo jogo do Vasco é contra quem? Vamos ver aqui. O próximo jogo do Vasco é contra o Grêmio e o Red Bull Bragantino. 2 confrontos muito difíceis. A vitória do Corinthians hoje foi muito importante por causa disso, gente. Deixando bem claro que a vitória do Corinthians foi muito importante, porque deixa brigando pela zona do rebaixamento. A gente tem que pensar em tudo nesse momento, porque a fase não é boa, mas a gente tem que pensar em tudo. Os de baixo, como Bahia e Vasco e Cruzeiro, tem que continuar perdendo para a gente não se distanciar ali da zona da Sul-Americana. Entendeu? Eu acho que essa derrota do Vasco é muito importante, que deixa o Vasco lá atrás, empurra o Vasco. Aí caso, por exemplo, se o Bahia ganhar, o Bahia coloca o Vasco na zona do rebaixamento, trocando de posição sempre. Eles dois, se eles ficarem perdendo, eles vão ficar eles mesmos alternando para quem que vai ser rebaixado. Enquanto eles se preocupam para ser rebaixado, a gente pode fazer o nosso jogo para conseguir, para muita gente, essa classificação para a Sul-Americana. Mas eu não quero, não esse ano, em 2024, eu não quero classificação. Depois eu vou falar sobre isso. Gente, estou numa meta no meu canal. Se bater 1000 inscritos, eu vou sortear um Pix de R$50. Para isso, conto com o apoio de vocês. Essa vitória do Corinthians, para nós, deixa a gente mais longe ainda dessa zona de degola, que é esse rebaixamento. E amanhã, o São Paulo ganhar, seria hoje, né? Se o São Paulo ganhar hoje contra o Bahia, hoje ou amanhã? Hoje, o São Paulo ganhar hoje contra o Bahia, seria maravilhosamente bem. Então, gente, o Corinthians vencendo espanta a gente dessa zona de rebaixamento, porque nesse momento a gente temos que pensar em tudo, temos que ser analista de futebol, e nesse momento o Corinthians é o time que tinha que ganhar. E se a gente ganha do Red Bull Bragantino, a gente matematicamente já garante a nossa permanência.
Se a gente ganhar quinta-feira do Red Bull Bragantino, a gente vai ficar a... Vamos lá. Nós estamos hoje com 45, a gente vai para 48. A gente escapa matematicamente de zona do rebaixamento. Por quê? Porque o Vasco tem 42, a gente vai para 48. 48 seria 6 pontos, 3 jogos, 2 jogos. Então seria matematicamente impossível a gente ser rebaixado. Só que se o Bahia perder para o São Paulo e a gente ganhar, a gente já tem a nossa permanência nessa rodada na Série A. Ao risco de ser rebaixado, a gente tem que pensar em tudo. Então, nesse momento, eu queria a vitória do Corinthians pensando na zona do rebaixamento, porque nesse momento é cálculo por cima de cálculo. Então, gente, se inscreve no meu canal, papoca no like, ativa o sininho das notificações. Aqui é o Polêmico, trazendo essa informação que o Corinthians hoje ganhou de 4-2 do Vasco da Gama, fora de casa, e garantiu, com certeza, a sua permanência na Série A 2024. E eu espero que o Fortaleza faça a mesma coisa fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Tamo junto, Polêmico, trazendo essa informação para vocês.